Amém, gente? Estou muito feliz de estar aqui hoje, estar repartindo a palavra com vocês. Eu sempre digo para os meninos aqui, o pessoal fala, o culto de jovem tem um lugar especial no meu coração, porque eu fui muito regado quando era adolescente, jovem, como vocês. Todo mundo aqui é jovem, adolescente, né? Estão vendo ali o Ronaldo, ó, um jovenzão, meninão. O Gilson aí, ó. Eu tô perdendo os cabelos também, Gilson. Glória a Deus. Então tem um lugar muito especial no meu coração. Eu queria dizer para vocês mais novos, vocês estão no melhor lugar, assim, para ter uma base espiritual, relacional, que vocês vão desfrutar disso o resto da vida de vocês. Hoje eu tô casado com a Thaís ali, ó, aquela bênção na minha vida. Sou pai da Liz, aquela princesa, do Levi. E tudo isso é fruto do que as pessoas regaram sobre a minha vida quando eu era jovem, assim como vocês. Jovem eu ainda sou, né? Quando eu era adolescente. Amém? Eu estou muito feliz. E no começo da semana eu recebi uma ligação inusitada dos meus líderes de jovens ali, porque eu sou jovem, né? Natanael e Rebeca. Um convite, de certa forma, inesperado. Mas amém, a gente está aqui. Estamos sendo esticados hoje. O líder de louvor já me esticou, fazendo eu cantar. E meu líder de jovens deu esse desafio aqui. Glória a Deus. Então vamos lá. Prometo ser breve, tá? Sou muito direto. Eu prego, assim, várias vezes na semana. E a receptora da minha pregação tá ali, ó. Liz Corrêa Garcia. Ela tem 4 anos. Só que essas pregações duram no máximo 10 minutos. Então não estranhe se for rápido aqui hoje. Também. Se sair um papai do céu, certo? A gente tem que obedecer o papai do céu. Vai sair bastante hoje. Né, Liz? Vamos lá para o texto. Romanos 8. Quem achou, diga eu sou crente. O aplicativo é facinho. É verdade. Como eu sou jovem há mais tempo, igual o Ronaldo, na época não tinha smartphone, né? Era só a Bíblia e tal. E era meio constrangedor para quem não lia a Bíblia. Ficava lá. O pastor aqui, ó, ajuda o irmão ali, ó. Aquele desviado. Não está achando onde está o texto? Vamos lá. Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, do 1 ao 21. Agora, pois, já não existe mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus contaminou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. E de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado,
mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo entre os mortos vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito, que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não recebem o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas recebem o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai, Paizinho. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do presente e a glória do futuro. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Pai, essa é a sua palavra, Senhor. Muito obrigado por ela, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela vida do apóstolo Paulo por ter derramado esse texto em nós, por ter nos revelado essa preciosidade. Então fale em nossos corações. O Senhor sabe que a minha comunicação é limitada, eu dependo totalmente de Ti. Então ministre em nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aqui, gente, é uma carta aos Romanos, obviamente, né? E aqui o contexto aqui é onde gentios e judeus viviam naquela velha discussão de lei, pecado, graça. E lei de Moisés e a justificação pela fé. E isso é um embate, foi um debate dos discípulos logo após a ressurreição de Cristo, a obra que Cristo fez. Eles participaram de toda a obra de Cristo. E eles são agora testemunhas daquilo que Cristo fez. Então eles entraram em muitos debates ferrenhos com os fariseus, com os judeus da época, com os judeus religiosos, com os tradicionais, porque a tradição era muito forte dentro da tradição judaica ali, do povo de Israel. Eles eram extremamente assim, ligados à tradição, porque eles tinham a Taná, né, que é a Bíblia do povo judeu, que é o Velho Testamento. A Torá é o Pentateuco. E eles também tinham a Talmud, que é a tradição falada. Então eles eram muito ligados à tradição. E a gente sabe que Cristo ele veio e trouxe fez conosco uma nova aliança. E isso foi muito difícil de entrar na cabeça deles, porque primeiro que muitos deles infelizmente não aceitaram a Cristo, rejeitaram. E essa graça chegou a nós. Então o sacrifício de Deus nos fez livres, nos fez herdeiros, co-herdeiros com o Senhor. Não existe nenhuma condenação para aquele que está em Cristo, para aquele que está em Cristo. Isso fez tudo por nós. Ele nos salvou, Ele nos conectou. Ele nos reconectou com o Senhor. Até aqui tudo bem? Estamos de acordo? Amém? Como diz o Nathan, vocês estão comigo? Aí. Então a lei nos mostrava o pecado. A lei nos mostrava como nós éramos limitados. Porque nós não conseguimos, por vontade, por nossas próprias forças, nós não conseguíamos ir muito além. Então, nós sozinhos caminhamos constantemente ao longo de todo o Velho Testamento. Foi muitas quedas, nada e nenhum esforço foi suficiente para nos justificar do pecado.
o sacrifício de animais, ele não era suficiente, porque ele era algo imediatista. Ele cobria o nosso pecado por um momento, depois a gente voltava a pecar e logo precisava ser derramado sangue. Diferentemente do sacrifício de Cristo, que é um sacrifício eterno. Amém? E dentro disso, que era tão pautado na época aqui dentro do contexto das cartas aos Romanos, tinha também tem a questão do sacerdócio levítico, que era um sacerdócio totalmente pautado por comportamento. Era a revelação que eles tinham na época, era o que Deus tinha para eles, glória a Deus por isso. Mas Cristo, ele veio trazer a nós um sacerdócio relacional, algo eterno. Não precisa que nós íamos lá de novo, sacrificar, os horários definidos lá, que era às 9, às 3 e... Qual era para os mais ávidos aqui na palavra? Tinha uns horários definidos, acho que três horários, às 9, às 3 e às 6 da tarde, isso? Era algo assim. Então, eles eram muito ligados à tradição, eles eram muito ligados a essa questão comportamental. E Cristo veio nos trazer liberdade. Isso era um embate muito ferrenho. E, de certa forma, eles desapegarem dessa tradição e aceitar o sacrifício de Cristo como o Messias foi algo assim que eles debateram muito. E ainda falando disso, dessa limitação, a gente viu vários exemplos de homens de Deus do Velho Testamento que realmente eram os homens que o Senhor levantou, mas que certa hora ele dava uma escorregada na maionese. A gente tem o exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas chegou um momento que ele estava desatento, que ele estava ocioso, viu lá, vocês sabem a história, um dos pecados, viu lá Betseba, chamou ela, teve relação com ela. Praticamente ele mata Urias, que era o esposo dela, que ele manda colocar ele de frente numa linha de guerra. A gente teve Salomão, que é um grande referencial do Velho Testamento, homem de Deus, de extrema sabedoria. Mas chegou um certo momento que ele tinha muitas mulheres, ele permite às mulheres dele levantar outros altares, que não seria para o Senhor. E é onde começa a ruína de todo o povo, de todas as tribos de Judá. E vários inúmeros outros exemplos. E tudo isso aqui apontava para o Senhor, apontava para Jesus. Então, todos os acontecimentos, tudo que aconteceu ali no Velho Testamento, de certa forma, tudo estava apontando para Ele, porque o sacrifício, todas essas coisas não era suficiente. Então, tudo isso aponta para Jesus. Quando Jesus vem, isso é cumprido. Então, um homem sozinho não consegue. Todas as vezes que insistimos em caminhar sozinho, segundo a nossa própria força, a nossa própria vontade, nós caímos. Nossa carne, nossas vontades vivem em conflito com o Espírito de Deus que habita em nós. Vivemos nessa batalha o tempo todo. A nossa natureza escrava vive querendo nos trazer de volta a uma prisão da nossa carne, as nossas vontades. Aquilo que nós mesmos, por atitudes nossas, lá no Éden, Adão, ele escolheu desobedecer. Ele escolheu desobedecer. A serpente chegou para Eva, vocês sabem da história. Ela oferece algo que ela já tinha no Senhor, muitas vezes, como aconteceu com Jesus. A gente até falou aqui no discipulado, na semana retrasada. O Senhor, o diabo muitas vezes ele vem nos oferecer aquilo que nós já temos em Deus. Ele chega para Eva e fala: se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Mas Adão e Eva já foram criados, feitos à imagem de Deus. Então ele ofereceu ela, ele confrontou ela naquilo que ela já tinha no Senhor, mas ela não tinha o entendimento ainda. Ela não tinha, e ela foi na ideia do si. Nós não podemos cair no si. Deus já fez por nós. Nós somos tudo aquilo que o Senhor conquistou por nós. É isso que nós somos. Amém? Então, o diabo ele sempre tenta nos confrontar a nossa identidade nisso. Essa identidade de filho que nós temos, essa filiação que nós temos no Senhor.
Então, o que essa filiação, o que esse sacrifício de Cristo fez por nós? Nós temos uma nova identidade, uma nossa filiação. Nós que andávamos de acordo com o pecado, agora em Cristo, é aquilo que Paulo ele está falando aqui na carta, é o que nós temos, é o que Cristo conquistou por nós, que é o quê? A filiação, somos filhos de Deus, somos príncipes, somos herdeiros, somos embaixadores do Rei, amém? E isso é confirmado através do Espírito de Deus. Quantos aqui sentem essa confirmação assim dentro de você? É o Espírito Santo, amém? Esse é o Espírito Santo. É Ele que confirma. No versículo 6, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Não existe condenação para quem está em Cristo, não existe crise para quem está em Cristo. Quando nós entendemos essa identidade, quando nós entendemos que somos filhos, somos cordeiros com Cristo, nós herdamos essa graça que nós não merecíamos. É um favor imerecido. Nós merecemos a morte, mas Cristo nos trouxe a vida. Então agora nós somos, como a própria palavra de Deus diz, nós somos herdeiros, cordeiros, filhos de Deus. Amém? Isso é sobre a nossa identidade. A identidade que o Senhor conquistou para nós. Então, todas as coisas que vai acontecer, quando a gente tem esse entendimento, a gente entende que a gente não precisa ter mais crise de identidade. Amém? Nós vamos viver várias coisas na nossa vida, nós vamos passar por várias dificuldades, por vários problemas, mas a gente não pode deixar esse problema se tornar uma crise, porque nós que não temos mais esse problema de identidade, que nós somos filhos de Deus, filhos do Rei, Criador dos céus e da terra. Então nós não temos crise existenciais mais, amém? Glória a Deus. Ninguém aqui tem crise de identidade mais, sabendo que o Cristo fez por nós e Ele conquistou por nós. Aleluia. A lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou do pecado. Somos devedores diante a Cristo. Sermos cópias de Jesus de fato. Isso então, se nós aqui no texto fala que nós não somos devedores à carne, nós somos devedores a Cristo que nós devemos, amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo livrou você da lei do pecado e da morte. Então nós andamos de acordo com o Espírito da vida. Esse texto aqui, essa carta, ela está falando de identidade e de propósito. Nossa, tudo que eu falei agora está focado na nossa identidade, naquilo que Cristo conquistou por nós, naquilo que nós somos em Deus. Então não existe mais nada mais poderoso, mais gratificante do que ser chamado filho de Deus. A paternidade que nós temos em Cristo, através de Cristo. Então essa é a nossa identidade, a maior identidade que nós temos do Senhor. Só que aqui no versículo 1, se nós voltarmos no versículo 1, agora pois já não existe mais condenação para os que estão em Cristo. Para quem que não há mais condenação? Para quem está. Aleluia. Glória a Deus. Então, é para os que estão em Cristo. Estar em Cristo, o fato de estar em Cristo, precisa gerar em nós resultados espontâneos ou intencionais de quem vive em Cristo e é um filho de Deus. Não anda de acordo com o pecado e as vontades da nossa carne. Então nós precisamos estar em Cristo. Então tudo isso ele precisa gerar um resultado. E estar em Cristo, ele tem que gerar fruto de quem está em Cristo, tem que gerar um resultado de quem está em Cristo. Então nós não andamos mais, nós não somos mais devedores do pecado e nem da carne, de acordo com as nossas vontades. Amém? Romanos 8:7, porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso confronta e vai na contramão da nossa identidade em Cristo. Aleluia.
Então, o nosso pecado, isso, como é claro, como vocês sabem na palavra, ele sempre vai nos colocar uma barreira entre nós e Deus. Então, nós como filhos, nós não devemos mais nada à carne. Nós devemos andar segundo o Espírito da vida, o Espírito de Deus, amém? Então, vamos lá. Vou começar a apertar o negócio mais aqui. Falando em andar de acordo com a nossa vontade, as coisas erradas em que fazemos em secreto, onde ninguém está vendo, revela, na verdade, uma falta de fé. Tudo que nós, como eu disse aqui, tudo que nós fazemos em público e em secreto, revela quem somos e se de fato somos de Cristo ou se andamos de acordo com em acordo com a carne ou Cristo, certo? Então, existe algo infelizmente, muito comum, que às vezes a gente acha que nós fazemos coisas em nosso secreto que Deus não está vendo. E um escritor inglês, Charles Spurgeon, ele traduz muito bem isso. Que ele trata isso como, na real, uma falta de fé. Que ele fala que o pecado secreto é, no fundo, agir como se Deus não estivesse vendo. Em Mateus 6,18, Jesus diz que Deus nos vê em secreto. Nesse texto ele está falando dentro de outro contexto. Mas aqui é claro que Deus nos vê o que nós fazemos em secreto. Então, o que isso quer dizer? Se eu deixo de fazer algo na frente dos meus pais, por exemplo, por que eu não faço algo de errado na frente dos meus pais ou de alguém? Por que eu não faço na frente dele? Porque eles estão vendo. Porque tem alguém vendo. E por que a gente faz quando a gente acha que está sozinho? Então isso, na verdade, é uma falta de fé. Porque às vezes a gente acha que Deus não está vendo. Mas Deus está vendo. Algo que eu não faço perto de alguém da igreja. Você não faz perto dos seus líderes de jovens. Faz perto dos seus pastores. Porque a gente acha, talvez a gente, na verdade, seja hipócrita. Porque a gente veste uma capa aqui, de bom moço. A gente reveste aquela armadura religiosa. Mas o nosso secreto, nós estamos falhando. E Deus está vendo. Então Ele está em todos os lugares. O tempo todo. E se tratando de jovens, de um culto de jovens, de adolescentes, eu sei que a pessoa que vem aqui falar, geralmente ela fala de namoro, eu não vou ser diferente disso. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu não quero aqui trazer uma lista de coisas que vocês podem e não fazer, tá, gente? Vocês, principalmente vocês, adolescentes. Vocês vão entender porque tudo que nós fazemos, deixamos de fazer é com base no amor. E numa vida de acordo com a vida de quem está em Cristo. Então, não precisa ter um livro de regras. Mas o maior problema do namoro para nós cristãos é não se responsabilizar em ser a expressão na vida de Cristo do nosso namorado ou namorada. Esse é o maior problema. Porque se eu tenho essa consciência que eu tenho que ser a expressão de Cristo na vida dele, não só namoro, tá, gente? Estou usando namoro aqui porque é um culto de jovens e eu sei que é bem comum isso. Mas em todas as nossas relações, se nós não se responsabilizarmos em ser a expressão da vida de Cristo que ele precisa que eu seja, por isso que dá muito ruim. Basicamente é isso. E voltando a falar dos frutos de quem está em Cristo. Amém? O que é fruto? Fruto é resultado. Amém? Tem uma árvore lá, aí o resultado daquela árvore ela dá frutos. Aleluia? O que são os resultados da vida
de quem são guiados pelo amor de Deus, que é os frutos de quem? Os frutos do Espírito, amém? Gálatas 5. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu estou gerando esses resultados? Se Cristo está em mim, eu preciso estar exalando essas coisas. Aleluia? Se tratando de fruto, falando de resultado, Jesus ele vai além. Na parábola da videira, Jesus começa a falar da videira e seus ramos. Jesus ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho lhes falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo que não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim vocês não podem dar fruto, se não permaneceres em mim. Olha o detalhe que interessante aqui. Jesus está indo muito além, porque ele está falando assim, ó. Todo ramo que estando em mim não der fruto. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso estar nele, mesmo eu estando nele, eu posso não estar dando fruto. Amém? Então, e ele fala, se você não estiver dando fruto, você vai ser cortado, nós seremos cortados. E quem está dando fruto vai ser podado. Isso faz parte da lavoura do Senhor. Amém? Então aqui a gente entende que é possível estar nele e não dar esses frutos. Isso é muito sério. Agora eu vou dar um exemplo prático. Do que esses frutos têm que gerar em nós. Eu quero dar o exemplo da Alice. A Alice está ali, ó, minha filha. Aconteceu algo essa semana na escola que eu e a Thaisa ficou impactado. Ela tem, como toda classe sempre tem aquele amiguinho que é mais pivitado, que bate nos coleguinhas, que apronta, faz arruaça. Acho que o Natan foi um desses, tô brincando. Mas aí, ó, a obra que Deus fez na vida dele. E a Liz, ela sempre fala, fulano de tal me bateu hoje e tal, e a gente fica preocupado, a gente manda, quem é pai aqui sabe, a gente vai lá, manda um bilhetinho para a professora fica de olho aí e tal. E é sempre a mesma pessoa, bate na Liz, aí ele chegava e falava assim, o fulano de tal bateu em tal hoje, hoje bateu em outra hoje ele bateu em mim, hoje ele fez isso, bateu aqui. Então é aquela pessoa, né, abençoada. E o que aconteceu essa semana que foi algo muito interessante? Ele sujou, eles estavam mexendo com tinta lá, e ele sujou toda uma mesa que não era dele, ele sujou um lugar lá que não podia, ele fez maior estardalhaço. Isso, da turma da tarde. É isso aí. E o que a Alice fez? Ela foi lá e ajudou a professora a limpar a mesa e a sujeira que o fulano de tal que batia nela tinha sujado. Ela foi lá e limpou a mesa dele. Isso é Cristo ou não é? O que Cristo fez por nós foi o quê? Limpou a sujeira. Limpou nossa sujeira. Toda a bagunça que a gente fez, Cristo foi lá. E se a Liz, tem 4 anos, ela conseguiu assim, revelar Jesus através dessa atitude, então eu acho que a gente tem em Cristo, nós temos essa obrigação e essa capacidade, essa responsabilidade de revelar através das nossas ações, amém? Aleluia? Vocês estão comigo? E aqui, dentro dos frutos do Espírito, algo que é muito importante para nós andarmos de acordo com o Espírito do Senhor. O amor é a base de tudo. Sem amor não conseguimos ter todos esses outros resultados que o fruto do Espírito gera em nós, amém? Sem amor, a gente não consegue ser uma pessoa alegre. Sem o amor a Deus,
e ao nosso próximo, nós não conseguimos ter paz, nós não conseguimos ter paciência, nós não conseguimos aplicar a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Todos esses outros frutos do Espírito, se não tiver amor, a gente não consegue gerar esses outros frutos. E tem um probleminha aqui, porque sempre que nós precisamos usar os frutos do Espírito é quando dá certo, ou algo dá certo, ou quando algo dá errado. E aí é onde o negócio pega. Toda vez que a gente precisa usar os frutos do Espírito é quando algo está dando errado. Mateus 22, 37 e 39. Amarás o seu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, como eu falei, o amor é a base de tudo. Sem amor, nós não conseguimos andar de acordo e não conseguimos gerar todos esses outros frutos, que é alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Aleluia. E assim, gente, a gente sabe o quanto é difícil fazer isso que a Liz fez. Mesmo de forma talvez intencional, algo foi espontâneo dela, mas a gente sabe o quanto é difícil a gente amar quem nos persegue, amar o nosso irmão, a quem nos bate, dentro do contexto da Liz ali. E aqui, esse mandamento é um mandamento muito importante: amar ao Senhor, teu Deus, toda a sua força, todo o entendimento, amar o próximo como a ti mesmo. Então, eu e você, como alguém contado por Cristo Jesus, alguém que merecia a morte, segundo todas as nossas obras, nós vivíamos em uma condição de escravo. Nós não temos o direito de escolher a quem amar, como aquele levita e aquele sacerdote fez lá na parábola do bom samaritano, certo? É meu próximo. Isso aqui é muito sério e a gente precisa ter isso lavado em nosso entendimento. É o meu próximo que decide o que ele vai fazer com o meu amor. Não sou eu que decido que vou amá-lo ou não. É isso que Cristo fez por nós, amém? Então quem tem que decidir o que ele vai fazer com o nosso amor é Ele. Não é a gente escolher quem que a gente vai amar ou não. Porque Cristo fez isso por nós. Cristo, quando Ele estava lá padecendo nas maiores dores, Ele falou: Pai, perdoe. Eles não sabem o que eles fazem. E Ele estava morrendo por todos. O amor dele estava abraçando a todos. Jesus fala aqui em João 13, do 34 ao 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos ameis, também ameis uns aos outros. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Se a gente não ama, não seremos reconhecidos que estamos em Cristo e somos seus discípulos, filhos e amados do Abba, do Papai. Amém? Então isso é um sinal. O amor é o que vai revelar. O amor de nós por Deus, por nossos irmãos, é algo que Ele vai revelar que nós realmente somos discípulos pelo Senhor. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual nós clamamos. Abba, Pai. O próprio Espírito confirma o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, esses resultados, esses frutos do Espírito tem que estar em nós, tem que estar exalando aonde a gente passa. Amém? Então, nós precisamos amar quem nos persegue.
E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Com Ele sofremos, voltando a falar aqui de amor. Custa amar o Senhor e andar em Cristo o tempo todo. Custa. Na realidade, no começo da igreja, custava a vida literalmente. Custava a prisão, custava a fome, hostilização em praça pública. Isso realmente custava. Aqui no versículo 35, de mesmo Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, continuamente. Fomos considerados como ovelhas ao matador. E essa é a realidade que eles viviam na época. As pessoas que realmente eles assumiam esse papel de filho, que eles entendiam que ele era filho e eles tinham que amar ao custo da própria vida. E isso é uma realidade também em muitos lugares do mundo até hoje. A gente não pode ser alheio disso. Aqui no Brasil, nós não passamos por isso. Glória a Deus por isso, amém? Mas tem muitos lugares no mundo que eles, literalmente, assim como era lá na igreja, no começo da igreja, ainda custa a vida deles. Eles precisam negar, eles precisam se esconder para poder ter um culto assim, essa liberdade que nós temos de cultuar o Senhor. Eles não têm essa liberdade, eles precisam se esconder. E quando eles são achados, custa a vida deles. Então aqui, que Cristo fala, com Ele sofremos, e realmente, para que também com Ele sejamos glorificados, é sofrido, dentro da nossa realidade. Ser zoado, ser perseguido na escola, na faculdade, na família, no trabalho, por fazer o certo. Nós que estamos em Cristo, não fazemos o certo para ser bom, mas nós fazemos o certo porque é bom. Certo? Amém? E não é fácil. E essa semana eu e a Thaís estava conversando e ela usou o contexto de que Paulo fala lá nessa mesma carta aos Romanos, mas em Romanos 12, que é a expressão brasas vivas. Ele usa brasas vivas. Ela estava falando comigo. O que seria essas brasas vivas? Então, Romanos 12, 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, aqui dentro desse contexto, que ele na verdade ele cita um provérbio, a expressão brasas vivas era um símbolo, no mundo antigo no Oriente Médio, era um símbolo de vergonha e arrependimento. A consciência e a honra era algo, a honra pública era algo muito importante para eles. O fogo era muito importante na época. A única forma de iluminar sua casa à noite, quando acabava era o fogo. Quando acabava o seu fogo, você pedia para o seu vizinho, passava com brasas na sua cabeça. Você estava recebendo a ajuda de alguém. No Egito Antigo, pessoas arrependidas carregavam um recipiente com carvão quente na cabeça. Isso era um sinal público de remorso. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que Paulo está querendo dizer com isso? É o que a gente volta a falar lá, que a gente estava falando do amor, que é amar aquele a quem nos persegue. Que é amar independente da condição. Então, quando eu faço isso, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer, dá de beber. A expressão amontoar brasas vivas na cabeça dele, é quando você trata bem quem te faz mal. A gente pode sentir vergonha profunda e essa vergonha pode levar a arrependimento. As brasas vivas simbolizam o peso da consciência queimando por dentro. Por isso que o texto de Provérbios faz isso. Então, quando você faz o bem a alguém, quando tem alguém que ela está te fazendo mal e ela realmente está esperando que você retribua isso com o mal. E quando você retribui isso com o bem,
você está ensinando ela, você está amontoando o braço na cabeça dela, que isso pode levar a um arrependimento. Amém? Isso é o quê? Despertar a consciência do outro fazendo o bem, amando de verdade. Então, dito isso, a nossa vida ela precisa ser uma denúncia. Amém? Aleluia. A denúncia em qual sentido? Não que você vai ficar apontando o dedo. Pecador, raça de víboras. Não é nesse sentido que a nossa vida tem que ser uma denúncia. Ela tem que ser uma denúncia nesse sentido daqui mesmo do que Paulo está falando. As pessoas precisam olhar em nós. Elas precisam ver em nós algo que está muito errado na vida delas. As pessoas que não estão em Cristo. E aqui eu não estou falando de pessoas que não vivem somente num contexto de igreja, que não vivem nesse contexto nosso. Mas todas as pessoas que nós convivemos, todas as pessoas, aonde a gente estiver, ela precisa ver isso em nós. A nossa vida, ela precisa denunciar o que está de errado na vida dela, com as nossas atitudes. Sobre isso, eu quero falar algo aqui, acho que eu nunca falei para eles, mas eu vou falar que isso eu vivi, isso foi muito real. Isso foi assim, lendo esse texto me fez lembrar isso. A vida de um casal cujo nós chamamos de pastores hoje, vulgo pastor Alessandro e pastora Deise, ela denunciou, foi uma denúncia na minha vida. Certo dia, antes de comunidade de vida, antes de garagem, pouco antes disso, eles chamaram a gente para estar com eles na casa deles. E a gente foi lá, amém, fazia muito tempo que a gente não se via. E a gente estava lá conversando e tal, e assim, quando você está... Eu passei um tempo assim, desatento, meio que quase que desviado, longe dos propósitos do Senhor. Amém? Passei num momento assim de esfriamento, estava morno. Então eu passei por tudo isso. E eu estava vivendo isso, nesse momento que teve esse convite. E eu, nessa mesa que a gente estava, nessa conversa, o quanto de Cristo tinha na vida deles, aquilo acabava denunciando aqui o quanto de Marquinho só tinha na minha vida. De quanto eu estava só andando em desacordo das minhas vontades. Então isso foi uma denúncia para a minha vida. É sobre isso que eu estou falando. Quando a gente senta com alguém, quando a gente se relaciona com alguém e a gente tem essa sensação, as pessoas que se relacionam com nós precisam ter essa sensação de... Eu não estou falando aqui todo mundo é crente, glória a Deus. Aqui todo mundo é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Mas quando nós estamos andando de desacordo, distante do Senhor, longe do nosso propósito, a nossa vida precisa denunciar a vida das outras pessoas. Isso foi assim, foi muito notório, como eu falei, essa experiência que eu tive. E de lá para cá, glória a Deus, o Senhor usou a vida deles para me reconectar com o propósito daquilo que Ele tinha determinado através de Cristo nas nossas vidas. Amém? Honrei vocês. Né? O lanche lá não precisa pagar, não. Então nós, como filhos, nós temos a responsabilidade de revelar o Pai a toda a criação. Aqui no texto, como nós já lemos, no versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Se eu e você andarmos anônimos e indiferentes com o que acontece no mundo, toda a criação vai continuar gemendo e cativa na corrupção, sujeita ao mal. Então nós precisamos ser responsáveis em revelar Cristo
em todas as nossas relações. Amém? Nós não temos mais desculpas. Como diz a canção do F. Hop, nós somos indesculpáveis. Amém? Então, queridos, estar em Cristo, viver de acordo com o Espírito de Deus, é sermos devedores disso e não devedores mais das nossas vontades, não mais devedores da nossa carne. Estar em Cristo é viver de acordo com a mensagem e a vida de Cristo, para que mesmo em tantas lutas e desafios do dia a dia, olhando para Ele, satisfeito nele, nós andaremos em paz com o Senhor, a paz que excede todo o entendimento, e seremos guiados pelo Espírito de Deus, porque somos filhos de Deus, de acordo com a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Quando nós estivermos com dificuldade de fazer o que é bom, andar em conformidade com a vida de Cristo, e hora ou outra a gente sabe, tem dias difíceis, e aqui eu não estou aqui para dizer que é fácil, amém? Nós temos o nosso Consolador, que é o Espírito Santo. Então, acompanhem comigo, por favor. Continua em Romanos 8, 26, versículo 26 agora. Vamos lá? Amém? Então, quando a gente estiver com essa dificuldade, quando a gente não já saber o que fazer, como orar, o Espírito de Deus nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É aquele que sonda o coração, sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para bem daqueles que o amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também justificou. Então você foi chamado por Deus, amém? E você tem o Espírito que intercede por você. Nós temos o Espírito que intercede por você. Aqui a Bíblia fala que Ele nos predestinou. Eu não quero entrar em assuntos polêmicos sobre predestinação, mas a predestinação aqui é aquilo que nós fomos criados. O predestino, o nosso destino é aquilo que tem a ver com a nossa origem. Para que nós fomos criados? Qual foi a nossa origem? Para ter o quê? Relacionamento. Amém? A predestinação não tem a ver com o nosso fim. Ela tem a ver com aquilo que Deus criou o homem para ter relacionamento com Ele. Qual era o relacionamento que Deus tinha lá com Adão? Ele ia, se encontrava, e a partir do momento que ele pecou, eles foram expulsos do jardim, foram expulsos do paraíso. Eles não tinham mais aquele acesso onde o Senhor vinha encontrar com eles todo fim de tarde. Amém? E a predestinação tem a ver com isso. Então Cristo, a obra de Cristo em nossas vidas não é o fim. Não é isso que é a predestinação. Ela é o meio. A obra de Cristo em nossas vidas é o meio para a qual nós somos predestinados na origem. Então Cristo, Ele veio para que nós, morreu por nossos pecados, pagou o preço, para que nós voltássemos a ter o acesso, esse livre acesso, nós termos esse relacionamento com o Pai. Então, por isso que o sacerdócio de Cristo, ele é relacional. Amém?
E aqui, eu quero que todos nós para que todos nós vamos lermos de voz alta como uma declaração em nossas vidas, para que fique bem claro. Amém? É o versículo 31 ao 39. Por favor, vamos continuar aqui. Vamos ler todos juntos, vamos declarar. Aleluia? Vamos lá? 1, 2, 3. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou. Será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! É sobre isso, gente. Aqui é sobre nós termos uma identidade e um propósito como filhos do Abba. Cristo nos reconciliou com o Senhor, nos fez filhos, fez um novo e vivo caminho de livre acesso ao Pai, para que eu e você, como filhos, príncipes, herdeiros e embaixadores do reino, ter a dignidade de cumprir o nosso propósito em amor no ministério da reconciliação, reconciliando vidas com o Senhor. Então, esse é a nossa identidade no Senhor. E qual que é o nosso propósito? Reconciliar as pessoas com Cristo. Aquilo que Paulo diz, todos nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. E toda a criação, ela aguarda eu e você a se manifestar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar.